Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho de João 1, leremos do 1 ao 5, depois do 10 ao 14. Esse não vai ser o único texto que leremos, mas é o nosso ponto de partida. Nós depois iremos para outro texto no Evangelho de João e depois também em outros evangelhos, em outros lugares da Bíblia. Mas vamos começar por aqui. A nossa reflexão nessa noite é uma reflexão que tem por objetivo nos levar a ter um encontro com Jesus, a crermos em Jesus. Crermos em Jesus e não apenas acreditarmos naquilo que é dito a respeito dele por outras pessoas, mas crermos em Jesus daquela forma que quando nós temos uma experiência forte com ele, nós passamos a crer de todo o coração. Bom, vamos ler o texto? Versículo 1. No princípio era o verbo, ou no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, ou não a reconheceram, ou não a compreenderam. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou ler novamente esse versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, essas afirmações são afirmações que o evangelista faz a respeito de Jesus. Ele começa o seu evangelho fazendo declarações muito intensas, muito profundas. E nós daqui a pouquinho vamos saber por que ele começa já o seu evangelho fazendo isso, mas é importante a gente perceber que este evangelho, ele é bastante diferente dos demais evangelhos. O pessoal que está ali no panorama de Novo Testamento da Escola do Discípulo já está craque nisso, né? Os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. A nossa reflexão ela vai um pouco nesse sentido hoje. Vamos falar um pouco deste evangelho, do quarto evangelho. E nesse evangelho, o autor então, ele começa fazendo uma declaração única e profunda sobre Jesus. Na verdade, esses primeiros 18 versículos que tem aí na sua Bíblia, os primeiros 18 versículos do Evangelho de João, são um cântico, é um poema, é uma poesia acerca de Jesus. Uma poesia que fala da identidade de Jesus. Nela nós vemos que João fala de uma palavra, de um logos, aquele que é a palavra. Do que ele está falando? Né? Aquele que é o logos, a palavra, essa palavra estava com Deus no início, criou todas as coisas, mas essa palavra que estava com Deus e que criou todas as coisas,
em certo momento da história, ela desceu, ela saiu do céu. E essa palavra tornou-se carne e andou entre nós. E nós a vimos. Na sua primeira carta, João vai além, vai dizer, nós tocamos, nós vimos, pegamos na palavra da vida. E ele estava entre nós vimos a glória de Deus. Ele é a luz, é a afirmação que João faz sobre o verbo essa. Ele é a luz, ele é a vida, nele estava a vida. São afirmações muito complexas e muito profundas. O Evangelho de João, ele tem essa atmosfera teológica e filosófica, e o que faz, para mim, eu particularmente, eu gosto muito do Evangelho de João, gosto muito mesmo. Mas João, ele começa então dizendo isso, e é interessante que ele usa a expressão no princípio. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, no princípio. Essa expressão, no princípio, ela só aparece mais uma vez na Bíblia como o início de um texto, ou o início de um livro. Aonde que nós vemos na Bíblia um livro começando com no princípio? Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João utiliza essa expressão, coloca no texto dele e fala assim, eu quero continuar a falar um pouquinho da criação. Mas agora eu quero expandir um pouco mais aquilo que vocês conhecem da criação. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, mas no princípio a palavra estava lá. O verbo estava lá. E o verbo, essa palavra dita de Deus, Deus disse, haja luz. E a palavra que Deus disse foi a palavra criadora. Esta palavra, que deu origem a tudo que você existe, a palavra do próprio Deus. Esta palavra, este verbo, se encarnou, virou gente. E ele andou entre nós, e nós o conhecemos e vimos a sua glória. Então, enquanto Gênesis está falando da criação, João usa a mesma expressão para falar de uma nova criação. Enquanto Gênesis fala do primeiro Adão, João fala do segundo Adão. Enquanto Gênesis fala de como o pecado entrou no mundo, João vai falar por meio de quem o pecado é tirado do mundo. Enquanto nós vemos em Gênesis a morte do primeiro Adão, em João nós vemos a ressurreição do segundo Adão. Enquanto em Gênesis nós vemos Adão morrendo com a sua noiva, em João nós vemos o segundo Adão morrendo pela sua noiva. Então João faz esse paralelo com o texto da criação, mas ele quer expandir o significado dessa criação, como nós já a conhecemos, e ele quer falar um pouco sobre o papel de Jesus e a pessoa de Jesus, não só na criação, mas também na restauração do mundo. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre esse evangelho. Esse evangelho, ele, como eu já disse, ele é bastante diferente dos outros três, que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas têm objetivos diferentes dos objetivos de João. Então, João foi escrito muito tempo depois de Mateus, Marcos e Lucas, enquanto Mateus, Marcos e Lucas foram escritos um pouco depois da metade do primeiro século, João escreve quase na virada, quase no finalzinho do primeiro século, ali pelo ano 90, 95 mais ou menos. Então, João é o último a escrever. E João, por ser o último a escrever, a impressão que nós temos é que ele pegou os evangelhos que já estavam à disposição, Mateus, Marcos e Lucas, e ele falou assim, bom, Mateus e Lucas já falaram de genealogia, então não vou falar de genealogia. Mateus e Lucas falaram do nascimento de Jesus, então não vou falar do nascimento de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falaram do batismo de Jesus, eu também não vou falar tanto sobre o batismo. João não estava interessado, preste bastante atenção, João não estava interessado em trazer mais informações sobre Jesus, mas em relatar qual era a identidade de Jesus, e relatar para nós alguns encontros transformadores. Pessoas que se encontraram com Jesus, e elas se encontraram, e elas creram em Jesus. E porque elas creram em Jesus, a vida delas foi transformada completamente. Porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus e cremos na sua identidade, cremos em quem Ele é. A nossa vida é completamente transformada. Foi assim que João relatou o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, um grande religioso, se encontra com Jesus com uma grande dúvida e ele diz assim, Jesus, eu não sei muito bem quem o Senhor é,
as pessoas quem faz o que o Senhor faz, as coisas que o Senhor faz, uma pessoa não pode fazer se não vier de Deus. E aí Jesus conversa com ele. E quando nós vamos estudar a história, nós vemos que Nicodemos mais tarde se tornou um dos discípulos de Jesus, não um dos 12, mas ele teve um encontro com Jesus e passou a segui-lo. Nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4. E Jesus encontra aquela mulher que estava numa situação vexatória na sua comunidade, ela era colocada de lado, mas Jesus se encontra com ela. E depois desse encontro ela é transformada. E ela já não tem mais vergonha de quem ela é, e ela volta e se torna uma evangelista aos samaritanos. Já percebeu isso? O encontro com Jesus, crer em Jesus transforma tudo. Foi assim também que Jesus encontrou aquela mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério. E ela estava condenada à morte por apedrejamento, mas ela se encontrou com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou o destino daquela mulher. E ela entrou condenada na cena, mas saiu perdoada para sempre. É assim que acontece. Jesus se encontra com pessoas, ele se encontra com um paralítico no tanque de Betesda, e esse paralítico é completamente transformado. O encontro com Jesus, esse encontro que envolve fé, muda toda a nossa vida, muda toda a nossa história. E João vai dizer por quê. Ele vai dizer, esse encontro muda a nossa vida, porque quando você encontra Jesus e crê em Jesus, você não está crendo numa figura religiosa. Você não está crendo num mestre ou num profeta. Você não está crendo num sábio, num rabino do primeiro século. Quando você crê em Jesus, você está crendo no verbo divino. Você está crendo naquele que é a própria vida. É por isso que todo mundo que se encontra com Jesus sai transformado. Porque ele não é comum. Ele não é um homem comum. Ele não é um bebezinho na manjedoura apenas. E é por isso que o texto diz, ele estava no mundo, o verbo estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele era apenas um homem, apenas um mestre, apenas uma figura boa. Mas ele era muito mais que aquilo. Então João escreve o seu evangelho e ele relata vários encontros. Se você pegar o evangelho de João, você não vai achar, por exemplo, as bem-aventuranças, o sermão do monte. Os outros evangelhos falam do Sermão do Monte. João não. João não está interessado nas pregações de Jesus. João não está tão interessado em milagres de Jesus. Ele só apresenta 7, mas ele escolhe esses 7 a dedo. João está interessado em mostrar encontros pessoais. As pessoas que se encontram com Jesus e creem nele, elas experimentam uma transformação tremenda. É isso que ele quer mostrar. Porque Jesus não é comum. E quando nós cremos nele, nós temos acesso à vida. A vida só pode ser vivida, só pode ser experimentada na sua plenitude, depois de um encontro pessoal, em que nós colocamos a nossa fé em Jesus. Crer em Jesus é a chave para a vida. Em João, crer em Jesus é a chave para a vida. Então, se você quiser anotar, esta é a frase, tá bom? No Evangelho de João, crer em Jesus é a chave para a vida. Mas isso é uma inferência que eu estou fazendo? Não, de modo nenhum. Quero que você abra agora, ainda no Evangelho de João, mas no capítulo 20. João 20, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Neste versículo, João deixa claro qual é o propósito que ele tem em mente quando ele senta para escrever este evangelho. Ele vai dizer o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Ele admite que ele não colocou todos. Mas estes 7 sinais, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, é exatamente isso que nós acabamos de dizer. João escreve com esse intuito. O João escreve para Evelyn, para levar a Evelyn a fé e levar a Evelyn a vida.
Jesus escreve para Hélida para levar a Hélida a crer nele, porque ele sabe que se a Hélida crer em Jesus como Deus, palavra de Deus encarnada, ela terá contato direto com a vida que está em Jesus. Então ela terá essa vida. A vida que ele diz aqui não é vida normal. Tem duas palavras gregas mais utilizadas para a vida no Novo Testamento. A primeira é bios, aí que vem biologia, está falando de vida biológica, vida humana. Mas a palavra que ele usa aqui, para que tenham vida, é outra palavra, é a palavra zoe, ou zoe, que significa vida eterna. É daí que a gente extrai a palavra vida eterna. Mas eu não gosto tanto de usar em alguns termos essa expressão vida eterna. Porque se você perguntar para as pessoas o que é vida eterna, o que elas vão te responder? O que é vida eterna? Vida após a morte. Eu ouvi, hein? Você acertou, parabéns. Vida após a morte. Mas isso é muito pouco comparado ao que esta vida realmente significa. Vida eterna, meus irmãos, não é vida depois de morto. Não é vida após a morte só. Também contempla a vida após a morte. Mas quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida eterna, ou vida em abundância, eu vim para que tenham mais do que bios. Eu vim para que tenham zoe. Ele está dizendo, é uma vida maravilhosa. É uma vida feliz, de paz, de alegria, é uma vida plena, é uma vida de prosperidade, mas não é só prosperidade material, é aquela vida larga, é aquela vida quando você respira fundo e fala, está tudo bem, família está bem, trabalho está bem, eu estou cheio de sonhos, estou cheio de propósitos, eu acordo com um sorriso no rosto, né? Eu acordo antes do despertador tocar, porque eu estou doido para viver a minha vida. Essa é a vida que Jesus veio trazer para nós. E é essa vida que, quando nós falamos vida eterna, que Jesus veio trazer, não é uma vida que vai começar depois que você morrer, é uma vida que começa agora. Esta vida é disponível agora. Quem não quer viver essa vida? Quem não quer ter uma vida boa? Diz aí. Todo mundo quer ter essa vida. Todo mundo. Nesse caso, a gente generaliza mesmo. Todos querem ter esta sensação de paz, de descanso, de plenitude. E tudo que nós fazemos é tentando alcançar esse tipo de vida. Alcançar esse status. Então, a gente estuda para isso, a gente trabalha para isso, a gente constitui família para isso, porque nós temos um alvo, o nosso alvo é viver bem, é viver uma vida plena. E eu não estou dizendo que é o nosso alvo como cristãos, é o alvo do ser humano. O ser humano, ele é orientado por um telos, por um propósito. O propósito dele é viver bem. Mesmo quem odeia Deus, quem diz que não crê em Deus, que não tem nenhuma religião, todos nós estamos tentando uma vida melhor. É ou não é? É ou não é, gente? Vocês estão aí? Glória a Deus. Olha só o que eu estava lendo. Estava no Facebook e li isso aqui. Mesmo quando queremos muito um objetivo, parece que alguma coisa quer nos impedir, não é verdade? Parece pregação. Às vezes chamamos de preguiça, procrastinação, falta de foco, falta de energia. A lista não tem fim. Mas estes são apenas sintomas. A real causa é simplesmente uma programação errada do cérebro. Aí ele anuncia o produto. Jornada de reprogramação cerebral. Serão 7 dias intensivos sobre o seu cérebro para potencializar a sua energia, foco e impacto. Você vai entender quais áreas do cérebro estimular para menos procrastinação, distração, falta de progresso, foco e obter mais resultados, como impacto, progresso e abundância. Estranhei o uso dessa palavra, abundância. Ficará claro que o motivo de você não ter atingido os seus mais profundos objetivos é apenas fruto de uma má programação cerebral. E juntos vamos reverter isso. Passaremos por conceitos de neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, fundamentos de coaching e de meditação aplicada à performance. E aí ele dá os dados para você comprar esse produto. Se você quiser, depois você procura aqui que eu te passo.
Mas acho que depois de hoje você não vai querer, não. Sem desmerecer, obviamente, todo o trabalho e pesquisa que essa pessoa pode ter realizado, a impressão é que ele faz a propaganda de alguma coisa que... Será que ele tem condição de entregar? Ok, mais foco, beleza. Menos distração, talvez a gente consiga isso. Mas a abundância de vida, vida plena. Zoe, faça esse curso que você terá vida plena. Faça esse curso que você, nas palavras dele, você vai conseguir alcançar os seus mais profundos objetivos. Peraí, os mais profundos objetivos do ser humano, a gente está falando de busca por significado e propósito. Identidade, quem sou eu, para onde eu vou, do que consiste a vida. Essas são as questões mais profundas do homem. Todo mundo está tentando encontrar essas coisas, e tem gente que está, então, tentando suprir isso aí, em todo lugar. Eu acho que você nunca vai achar no edital de um concurso que uma das coisas que aqueles que passarem no concurso e conquistarem a vaga vão receber é vida plena. Ou talvez na bula de remédio, né? Tome esse remédio, você terá paz, tranquilidade. Quem inventar esse remédio, né? Ia ficar rico. Está todo mundo atrás dessa vida. E João está dizendo, eu sei onde encontrá-la. Eu estou escrevendo este evangelho, estes sinais eu escrevi para que você creia em Jesus, porque crendo em Jesus, você vai ter acesso a essa vida. Não é porque Jesus vai te conduzir a ela, mas porque Jesus é a própria vida. Ele é a própria vida. Então, o evangelho de João, ele não fala de fatos biográficos, mas ele fala de encontros transformadores. Pessoas que se encontraram com Jesus, creram nele, e então tiveram a sua vida completamente transformada. Ok? O objetivo dele é levar a fé e levar a vida. Este vai ser um sermão bastante diferente, porque ele é um sermão biográfico, não expositivo. Nós não vamos fazer como costumeiramente fazemos, de entrar profundamente em apenas um texto, mas nós vamos falar sobre a vida do próprio João, porque João está escrevendo a partir também de uma experiência própria que ele teve com Jesus. O quarto evangelho, ele é escrito por um autor que muitos estudiosos, assim, todos os evangelhos, né, têm a sua autoria muito debatida. Nenhum evangelho começa assim, eu, Mateus, escrevi este evangelho, ou este evangelho foi escrito por mim, João Marcos, né? Nenhum deles traz. Nós sabemos quem escreveu porque os estudiosos fazem extensas pesquisas sobre isso, tanto pesquisas teológicas, pesquisas historiográficas, para a gente tentar descobrir quem são os autores dos evangelhos. Nenhum deles traz a assinatura. Apenas o quarto evangelho. O quarto evangelho traz uma assinatura, mas ele é uma assinatura um tanto quanto curiosa. E eu não sei se você já percebeu isso. Este evangelho está assinado por um tal de discípulo amado. Discípulo a quem Jesus amava. Essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, só aparece em João e aparece 5 vezes. A primeira vez que ela aparece é em João 13, versículo 23. Essa cena é a última ceia. Jesus está reunido em torno da mesa com os seus 12 discípulos. E então Pedro, logo depois que Jesus diz, olha, algum de vocês vai me trair, Pedro então fala, olha, o discípulo amado pergunta para Jesus de quem que ele está falando. E aí o texto diz que o discípulo a quem Jesus amava se reclinou sobre o peito de Jesus. Essa é a primeira vez que ele aparece, o discípulo amado. Não tem o nome dele. A gente sabe que não é Pedro porque Pedro estava falando com ele. Mas quem era esse discípulo amado que deitava sobre Jesus? Capítulo 19, ele aparece de novo, agora aos pés da cruz, Jesus sendo crucificado, Jesus olha para ele e fala assim, filho, essa agora vai ser sua mãe, e aponta para sua mãe Maria, e fala, Maria, este agora é o seu filho. E o texto usa essa expressão novamente, Jesus disse ao discípulo a quem ele amava. Quem é esse discípulo? Depois ele aparece no capítulo 20, e o texto diz que Pedro foi ao sepulcro junto com o discípulo a quem Jesus amava. Sempre estava junto com Pedro. Depois ele aparece pescando com Pedro, depois da ressurreição. E aí ele olha lá na praia e é o discípulo amado que diz para Pedro, é Jesus.
E aí Pedro coloca o seu manto e vai correndo encontrar Jesus. Ou nadando, porque eles estavam no meio do mar. E em João 21:20, Jesus está conversando com Pedro, logo depois de perdoá-lo, de restaurar a vida dele. Jesus está andando com Pedro e Pedro olha, e o texto diz: Pedro, se voltando para trás, viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Então aparece de novo o discípulo a quem Jesus amava, próximo de Pedro, ouvindo a conversa de Jesus e de Pedro. Pedro fica até um pouco nervoso com isso, né? E aí no versículo 24 do capítulo 21, a gente lê a seguinte expressão. Depois de falar do discípulo a quem Jesus amava, nós lemos assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. O discípulo amado é quem está escrevendo. Essa é a assinatura do livro. Quem escreveu o quarto evangelho? O discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo relata: eu escrevi essas coisas. Mas por que então, quando você abre a sua Bíblia, você procura pelo evangelho de João, você não procura pelo evangelho daquele a quem Jesus amava? Como é que a gente chega a essa conclusão? Mas isso é uma longa história. Se você quiser saber, você vem para a Escola do Discípulo, no Panorama de Novo Testamento, que a gente teve uma aula só para falar das evidências que este discípulo a quem Jesus amava era João. Sabe que ele era do grupo dos 12, ele era pescador, ele era judeu, ele não era nem Pedro nem Tiago, né? Então, se ele não era nem Pedro e nem Tiago, quem é que sobra no barquinho da música? João, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Aí, bom, isso é uma outra história. Mas nós percebemos, então, que João, por alguma razão, ele não se identifica pelo nome. Alguns apontam, olha, ele devia ser humilde demais. Mas eu creio que é mais do que isso. Nós falamos que crer em Jesus é a chave para a vida. O encontro com Jesus transforma a nossa vida. A gente é transformado. E sem dúvida alguma, isso aconteceu com João. João teve uma experiência com Jesus que foi transformadora para ele. E a primeira coisa que nós notamos na vida de João que é transformada é a sua identidade. Quando nós encontramos com Jesus e cremos em Jesus, Deus transforma a nossa identidade. Ele muda quem nós somos. Algumas coisas definem a nossa identidade, ou podem definir a identidade de alguém. O que você faz, o que você fez, ou quem as pessoas dizem que você é. As pessoas geralmente se definem por um desses três, ou por uma mistura desses três fatores. Quem você é? Eu sou o Yuri, eu sou pastor, eu sou o marido da Carolina, eu sou pai da Clara, eu estou falando de coisas que eu faço, de coisas relativas a mim. Ou eu posso dizer, eu sou o Yuri Breder, eu tenho uma história, eu faço parte de uma família. Né? Algumas pessoas podem dizer assim, eu sou ex-presidiário, eu sou um ex-empresário. Por quê? Porque eu estou definindo quem eu sou a partir de coisas que aconteceram comigo no passado, quem eu fui. Ou eu posso também trazer para a minha identidade aquilo que as pessoas dizem de mim. Às vezes erros, às vezes falhas também influenciam a maneira como nós nos vemos. Então, se a pessoa ouve a vida inteira que ela é um fracasso, mesmo que de uma maneira mais, talvez não tão objetiva, mais subjetiva, ela se veja como um fracasso. Mas quando a gente se encontra com Jesus, e quando nós cremos nele, esse encontro é tão poderoso, que nós passamos a entender que o amor de Jesus por nós, ele é mais real e mais decisivo do que qualquer coisa que já aconteceu na nossa história, do que qualquer coisa que a gente faz, do que qualquer ocupação, profissão, história, ou daquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós percebemos que em Jesus, a nossa verdadeira identidade somos amados por Ele. João, no final da sua vida, depois de já ter caminhado tanto, ele entendeu essa realidade de forma tão profunda que ele já não assinava mais os seus documentos com seu próprio nome. Ele assinava o discípulo a quem Jesus amava. Em vez de escrever Yuri, eu escreveria aquele a quem Jesus amava. Se você não entender quem para mim não tem importância. O que eu estou querendo dizer é que quando eu me encontrei com Jesus,
O amor dele por mim foi tão grande, eu entendi que ele me amava tanto, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele caminhou aqui, ele deu a sua própria vida para que eu o recebesse e tivesse vida. Isso quer dizer que não interessa o que eu faço. Porque hoje eu posso ser um vendedor. Mas essa não é a minha identidade, porque amanhã eu posso não ser mais um vendedor, mas eu sempre serei amado. Pode ser que o meu passado eu tenha feito coisas muito terríveis, meu passado seja marcado por pecados, por coisas assim que mancharam a minha história, mas quando eu me encontro com Jesus, isso não importa mais, porque o amor de Jesus é mais verdadeiro do que o meu passado. O amor de Jesus é mais verdadeiro do que a minha ocupação. O amor de Jesus é mais verdadeiro do que a minha família. O amor de Jesus é mais verdadeiro do que os meus pecados. O amor de Jesus é mais verdadeiro do que os meus sonhos, aqueles que eu quero alcançar. Porque quando eu me encontrei com Jesus e eu criei nele, eu percebi que a única coisa que eu era amado. Filho amado. Filha amada. E nessa noite, eu não tenho dúvida que Deus deseja comunicar isso ao teu coração. Não importa o que aconteceu até você chegar aqui, não importa qual é o nome que está aí na sua cédula de identidade, não importa o seu sobrenome, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem emprego ou está desempregado, não importa a sua história, não importa o que aconteceu na sua família, o que é mais real sobre você é que você é filho amado, você é filha amada de Deus. Essa foi a experiência com João. João teve essa experiência, ele se encontrou com Jesus. E esse encontro foi tão transformador, ele creu em Jesus e ele disse, se eu disser que eu sou João, parece que eu estou mentindo, porque o que eu sou mesmo é amado. Essa é a minha identidade. E isso não muda. Podem tirar meu emprego, podem tirar o meu nome, podem tirar as minhas posses, podem tirar a minha família, podem tirar o que for. Ninguém me tira o amor de Deus. Por isso, eu sou amado dele. Essa é a minha identidade. Essa foi a transformação que aconteceu com João. Ele sempre foi João, mas quando ele creu em Jesus e se encontrou com ele, ele teve contato com esse amor e transformou a maneira como ele via a si mesmo. Então, a primeira coisa que é transformada, quando nós temos esse encontro com Jesus e cremos nele, a primeira coisa que é transformada é a maneira como você se vê. A maneira como você se vê. Você passa a se ver como filho amado. E essa se torna a sua principal característica. A segunda coisa que eu vejo transformado na vida de João, não era só a maneira como ele se vê, mas a maneira como que ele via os outros. A maneira como ele se relacionava com os outros. João, ele era filho de Zebedeu. Ele e Tiago eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era casado com uma mulher chamada Salomé. E a Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Salomé. O que nos leva a crer, e a probabilidade é muito alta, que João e Tiago eram primos de Jesus em primeiro grau. Ou segundo, ou esses graus de parentesco na Bíblia são bem confusos às vezes. Mas grande parte dos estudiosos acreditam que Jesus era da família mais próxima João era da família mais próxima de Jesus. Era um primo. Na verdade, vários outros discípulos de Jesus têm essa relação de meio-irmãos ou de primos. João era um deles. Isso quer dizer que, provavelmente, João sempre conheceu Jesus. Talvez tenham brincado juntos. A Bíblia não afirma isso, então não saia daqui dizendo que foi o pastor que falou, é verdade. Não, eu estou supondo. Pode ser que eles tenham crescido juntos, a Bíblia não nos conta, mas a Bíblia diz algo sobre João. João e Tiago, eles eram conhecidos por um apelido. A gente aprende isso lá em Marcos capítulo 3. Vocês sabem qual que era o apelido de João e Tiago? Sabem não? Galera da escola do discípulo tem que saber. Zebedeu. Zebedeu era o apelido deles. Zebedeu significa filho do trovão. Filho do trovão. Consegue imaginar isso? O que significa filho do trovão, Jairson? O cara deve ser, muito corajoso, Não, é brabo mesmo. Filho do trovão quer dizer filho da contenda. Filho do problema. Sabe a pessoa de temperamento difícil? Aquele
flamenguista, assim, aquela coisa assim que é uma treva a pessoa, tô brincando, gente. É uma pessoa que é difícil, temperamento difícil de lidar. Sabe aquele que você está na reunião de condomínio e você sabe que o cara vai levantar a mão para falar? Reunião de condomínio, todo mundo sabe como é que é, né? Ai, lá vem o cara. Filho da contenda. Essa era a maneira como João era conhecido, João e Tiago. Era gente difícil, arrumava problema, orgulhoso. Quando Jesus começou a falar que ele ia morrer, e ele ia para o reino dele, que ele ia se assentar no trono, o pessoal não entendeu muito que ele estava falando de um reino que era um reino espiritual. Eles achavam que era reino, ele vai subjugar o Império Romano, então nós voltaremos a ser um Estado livre. E aí então eles falam assim, Jesus, tem uma vaguinha para mim lá, não? Tipo assim, cargo de confiança, né? Dá para arrumar ali um espacinho para a gente, sentar ali de sua direita e à sua esquerda. Outro evangelho vai dizer que foi a mãe deles que foi falar com Jesus, né? A tia. Ô, meu sobrinho, sabe o que é? Você está falando que você vai ser rei. Dá para levar seus primos junto? Leva os meninos, bota assim um à direita, um à esquerda, eles vão ser poderosos. Eles estavam doidos de olho na autoridade de Jesus, porque eles queriam ser os maiorais. Eles estavam discutindo com os outros discípulos sobre quem ia ocupar o lugar. E eu imagino que eles achavam que tinha uma primazia. Não, ele é meu primo, ele é o que seu? Seu amigo, então, o primo é meu, então eu sou da família, então eu que vou ficar no lugar. Filhos da contenda, gente de temperamento difícil. Tem um episódio que deixa isso muito claro. Em Lucas 9, Jesus havia dado autoridade para os seus discípulos sobre os espíritos malignos. Jesus disse, olha, eu vou compartilhar minha autoridade com vocês, vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, os espíritos vão se sujeitar a vocês, e vocês vão anunciar o reino. Então eles saem, e quando eles voltam maravilhados, e ainda falam com Jesus, Jesus, você não acredita, não é que o negócio funcionou? A gente orava, cara, o pessoal era curado, a gente expulsava o demônio saía. Rapaz, agora eu sou tipo X-Men, porque agora eu tenho a força, né? Tipo He-Man, né? Eu tenho a força, eu sou o cara. Mas eles ficaram, também, uma expressão em inglês que fala que eles ficaram bêbados de poder. O poder subiu a cabeça. E aí, em Lucas 9, lá no versículo 52, o texto diz que Jesus ia para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, para prepararem o caminho onde Jesus ia passar. E aí eles vão passar por Samaria, e o povo de Samaria não quer receber Jesus e os discípulos, lógico, porque tinha aquela rixa. E aí eles fecham as portas para Jesus. Ao verem isso, versículo 54, os discípulos Tiago e João, os filhos da contenda, perguntaram, Senhor, o Senhor quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Olha a prepotência do garoto. E era garoto, tá, gente? Enquanto ele caminhava com Jesus, era no máximo 15 anos. Imagina a prepotência. Garoto, 14 anos, eu queimo todo mundo mesmo. Agora eu estou com o poder que eu faço, que eu oro, que faço meus negócios e a parada acontece. Eu vou orar, vai queimar todo mundo. Olha só. Aí Jesus fala assim, com quem que você aprendeu isso? Que espírito está te levando a fazer isso? Porque o meu não é. Eu não tenho nada a ver com isso. Gente difícil. Gente de comportamento e temperamento difícil. Eu imagino que enquanto eu estou contando essa história, alguns de vocês já lembraram de pessoas que vocês conhecem, que você vai falar, ô Zebedeu, não é para fazer isso, hein, gente? Não é para isso que você vem na igreja. Aquele lá é um Zebedeu, é bom que ninguém sabe o que é, aí você passa batido. Ô querido, você é um Zebedeu, viu? Glória a Deus pela sua vida. Mas fato é que todos nós temos características que precisam ser transformadas por Jesus. Talvez você seja um Zebedeu. Eu conheço gente que fala assim, pastor, eu entendo que você está falando que eu sou difícil mesmo.
Eu sou osso duro de roer, minha família, meu sangue mesmo, e eu dou problema, e eu falo, mas é porque eu sou verdadeiro, eu não sou hipócrita. Você pode ser verdadeiro e educado também. Não existe uma contradição, né? Mas, enfim. E nós temos essas características, mas quando a gente se encontra com Jesus, e nós cremos que Ele é a vida, nós entramos em contato com essa vida. E essa vida, o amor de Jesus, começa a fluir dentro de nós, e nós vamos sendo transformados. Sabe como é que a gente sabe que João foi transformado? Porque ninguém mais conhece João como Zebedeu. O título de João, na teologia, quando nós falamos de João, é o apóstolo do amor. É ou não é? Nós falamos que João é o apóstolo do amor. Já no fim da sua vida, trabalhado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito de Deus, ele vai escrever a sua carta, 1 João 4, 7 e 8, e vai dizer assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, entre parênteses, quem gosta de pedir fogo em cima dos outros, a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Espera aí, não é a mesma pessoa. Como assim? Não, exatamente, se o que o João está dizendo, em 1 João 4, 7 e 8, é verdade, então quer dizer que quando ele estava andando com Jesus, ele não amava as pessoas, ele conhecia Jesus como primo, conhecia Jesus como mestre, como alguém que falava em nome de Deus, mas não tinha tido contato com a vida. Mas aí ele conheceu a vida em Jesus, e ele foi sendo transformado, até que no final dos seus dias, ele já não era mais reconhecido pelo seu temperamento tempestuoso, mas ele era reconhecido pelo amor de Deus que fluía dele. Quando nós encontramos Jesus, e nós cremos em Jesus, nós recebemos vida, e essa vida transforma a maneira como nós vemos as pessoas, transforma a maneira como nós nos relacionamos com ela. Então, às vezes você diz assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Coloca a sua vida diante de Deus e fala assim: Senhor Jesus, será que eu não estou sendo Zebedeu demais? Será que existe algo que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Porque eu quero a sua vida e eu quero transbordar do seu amor. Será que você olha para as pessoas que não conhecem a Jesus, que são opostas à nossa fé, e você fala: Senhor Jesus, queima todo mundo. Manda fogo do céu, queima toda essa cambada aí desse povo, desses pecadores e pá. Eu vejo muito discurso assim de alguns cristãos. Tem que queimar todo mundo. Ô Zebedeu, de quem é esse espírito? Porque Jesus não veio para condenar os homens, mas para estender uma palavra de salvação. E se a nossa boca e as nossas mãos estiverem cheias de ódio, como que nós vamos manifestar a graça e o amor de Deus para as pessoas? Não é? Então, quando nós nos encontramos com Ele, as coisas em casa mudam. Aí eu já não posso mais falar de qualquer jeito com a minha esposa. Eu já não posso deixar o meu marido falando sozinho. Eu não posso mais falar que eu vou pagar e não vou pagar. E fazer disso uma característica pessoal. Eu preciso entender que quando eu encontro Jesus, eu creio quem Ele é. Eu recebo vida e essa vida me transforma. Tem uma ilustração, deixa muito claro isso, sobre a transformação que Jesus faz quando a gente se encontra com Ele. É interessantíssimo. Um autor escreveu que, bom, se eu chegasse aqui na igreja, 40 minutos atrasado, e eu subisse aqui para vocês e falasse assim: gente, desculpa que eu cheguei atrasado, mas é que quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu furou o pneu. E aí eu desci para trocar o pneu, e eu não vi, estava vindo uma carreta a 100 por hora, e eu não vi, e ela me atropelou, entendeu? E aí ela me atropelou e tal, mas graças a Deus eu estou aqui, agora eu vou pregar. Aí você vai olhar para mim e falar assim: o pastor é louco ou ele é mentiroso, né? Porque é impossível que se ele estava na rua, ele foi atropelado por uma carreta a 100 por hora, ele não ia estar aqui, ele não ia estar assim. A gente compreende que se eu tiver um encontro com uma carreta a 100 por hora, eu vou ser muito transformado.
Mas a gente acha que se encontrar com Jesus, que é o verbo vivo que desceu dos céus, não causa nenhuma diferença. Eu saio do mesmo jeito que eu estava antes. Eu me encontrei com Jesus, mas continuo do mesmo jeito. Não, peraí. Talvez você tenha encontrado informações sobre Jesus. Talvez você saiba fatos sobre a vida dele. Mas será que você teve aquele encontro vivo e pessoal que te compele a ser transformado? Não por obrigação, não por pressão da religião, mas aquela transformação que nasce de dentro. Quando nós nos encontramos com Jesus e cremos nele, nós temos contato com a vida eterna. E essa vida eterna transforma a maneira como nós vemos as pessoas e a maneira como nós nos relacionamos com elas. Então, a primeira coisa que ela transforma é a maneira como eu me vejo, a minha identidade. Ela transforma a maneira como eu vejo as pessoas, eu passo a ser mais amoroso, assim como João, que passou de Zebedeu para apóstolo do amor. E também, ela muda a maneira como nós vemos o próprio Deus. Acabei de falar isso. João já andava com Jesus há bastante tempo, mas demorou para cair a ficha. Demorou para as informações que ele tinha sobre Jesus se transformarem numa experiência pessoal com ele. E João vai dizer para nós que aquilo que nos transforma é crer em Jesus. Crer em Jesus. Essa expressão não dá para traduzir para o português, não faz sentido. Então ficou crer em Jesus. Aí dá a impressão que é acreditar em Jesus. Pô, mas eu acredito em Jesus. Você pode acreditar em Papai Noel, isso não faz diferença nenhuma. Você pode acreditar no coelhinho da Páscoa, isso não faz diferença nenhuma. E você pode acreditar em Jesus e isso não fazer diferença nenhuma. Crer em, a expressão mais próxima seria crer para dentro de. Ou trazer para dentro de si. É como quando você se alimenta de algo. Você se alimenta de algo e aquela comida que você colocou na boca, ela vai para o seu organismo trabalha, digere aquele alimento e ele se transforma em parte de você. De uma certa forma, não tem mais como eu separar a lasanha que eu comi nas férias, porque ela está aqui, ó, virou parte de mim, entendeu? A gente se alimenta das coisas e elas se tornam parte de quem nós somos. Você está com sono, você toma lá um café, uma bebida energética, ela vira energia, faz parte de você, você não tem como extrair mais essas coisas. É isso que é crer para dentro dele, trazer Jesus para dentro de você e fazer com que já não haja mais separação. Eu e Jesus, existe uma junção de espíritos ali, e agora eu não posso mais dizer, aqui mando eu, aqui manda Jesus, desse jeito falo eu, desse jeito fala Jesus. Não, Jesus e eu estamos juntos. Então é integridade, porque a integridade de Jesus passa para mim, o amor e a fidelidade de Jesus a Deus passam para mim, o amor pela santidade, pela beleza de Deus passa para mim, o amor pelas pessoas, pelos perdidos que Jesus tinha também passa para mim, porque eu creio em Jesus. Por isso que Jesus diz tantas vezes, se vocês não comerem a minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Porque crer em Jesus não é acreditar em fatos sobre Ele, é se alimentar de Jesus a ponto de você e Ele serem um, e Ele viver através de você. Isso transforma a nossa existência. Esse é o encontro pessoal. E já encerrando, esse encontro pessoal é o que as pessoas precisavam ter na época de João, e é o que as pessoas precisam ter hoje. João, lembra que eu falei que João escreveu no final do primeiro século, lá perto do, entre 85 e 95 mais ou menos, antes da virada do século. Isso quer dizer que já tinha 60, 70 anos, 75 anos, aliás 65 anos, desde a ressurreição de Jesus. Bastante tempo, 60 anos. Isso quer dizer que as testemunhas oculares não estavam mais vivas. Aquelas pessoas que tinham visto Jesus, elas já tinham morrido. Os apóstolos tinham morrido todos, só João estava vivo. Aquelas pessoas que participaram dos eventos bíblicos, Maria Madalena, André, Tomé, todos eles fora de cena. Quem eram os cristãos? Filhos e netos daqueles que eram os primeiros discípulos. Filhos e netos. Não tinham visto Jesus, só ouviram falar. E agora eles estavam sofrendo perseguição já no final do primeiro século. O Império Romano querendo matá-los, os judeus os perseguindo. E
E aí a fé daqueles primeiros cristãos, daquela segunda e terceira geração de cristãos, a fé deles começou a ficar fraca, se enfraquecer. Já passou por algum momento onde a sua fé se enfraquece? Eu já. E era isso que estava acontecendo massivamente entre os cristãos. Eles estavam começando a falar assim: não, peraí, a minha cabeça está a prêmio, eu tenho que viver fugindo de cidade para cidade, eu estou arriscando perder tudo por causa daquele Jesus. Não, eu não ouvi, eu não conhecia. Eu lembro que meu pai contava as histórias sobre ele. Meu avô me contou que um dia ele levou os pães e os peixes para esse homem e ele multiplicou. É a história do meu avô, mas eu não conhecia esse Jesus. Eu não sei quem ele é. Parece que ele foi um Messias prometido aos judeus, mas o que me importa? Parece que ele foi um bom homem, ele pregava paz, pregava amor, mas tudo bem, eu vou morrer por causa disso? Não é mais fácil eu abandonar esse Cristo, esse cara que está me colocando a vida em perigo, e viver a minha vida, e buscar essa vida eterna em outro lugar, uma vida boa, uma vida sem perseguição. É o Jesus dos meus pais, é o Jesus dos meus avós. Mas João escreve esse evangelho justamente nessa época, para dizer assim: gente, eu não vou escrever genealogia, eu não vou escrever nascimento, porque de fatos sobre Jesus vocês já estão cheios. Vocês ouviram as histórias, vocês leram os outros evangelhos. Eu quero dizer algo para vocês, que aquele de quem os seus pais falavam, de quem os seus avós falavam, aquele de quem as escrituras falam, ele é mais do que só um homem, ele era mais do que só um bebê, ele era mais do que só um mestre, ele era mais do que só um profeta, ele era a própria palavra de Deus encarnado, ele era Deus andando conosco na terra. E eu andei com Jesus por um tempo até conseguir perceber. Demorou quase 4 anos, demorou para eu perceber isso, que ele era mais do que aparentava ser. Demorou para mim quase 4 anos, mas eu vou facilitar para vocês. Eu já vou começar o meu evangelho dizendo quem ele é. No princípio era o Verbo. Eu quero que vocês não passem pelo suspense que eu passei. Eu já vou dizer logo de cara, sem suspense nenhum: ele é Deus. E está na hora de vocês abandonarem as ideias de que Jesus era o Deus dos seus pais ou dos seus avós, e terem a experiência que eu tive de reconhecê-lo como a própria vida, e ele passar a ser o seu Salvador, o seu Deus. Porque quando você faz isso, você o recebe. O que nós lemos no início da palavra? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Muda a sua relação com Deus, muda a maneira como você vê Deus, porque você via Deus como o Deus dos seus pais, dos seus avós, mas agora você vai vê-lo como seu pai. Você se torna filho, sua relação com Deus muda. E aqui nós estamos muito tempo depois dos eventos de Jesus, 2000 anos, e essa mensagem continua muito apropriada. Quantos de nós aqui nasceram em lares cristãos? Nasceram numa família cristã? Isso é verdadeiro para nós. Às vezes a gente anda com Jesus ano após ano, como João, sem termos contato com a vida, a própria vida nele, porque não cremos ainda. Temos informações, temos histórias, conhecemos as escrituras, de uma certa forma andamos com Jesus e participamos dos eventos da igreja, mas ainda falta a vida eterna, ainda falta aquela vida assim. Cara, Jesus é bom demais, cara, eu estou passando por uma tribulação aí, uma situação difícil, mas eu me ajoelho, eu recebo força do Espírito Santo, que me diz que Ele não vai me abandonar no momento da minha luta. Então eu estou em tribulação, mas eu não estou desanimado, eu estou sendo perseguido, mas eu não estou desesperado. É disso que Paulo estava falando. Todas as coisas que acontecem para mim, até as piores, contribuem para o meu bem. Isso é vida plena. Quantas pessoas estão se acotovelando em torno de Jesus sem tocá-lo? Quantas pessoas precisam dessa experiência, esse encontro com Jesus, crer e ter vida no seu nome? Esse é o objetivo
qual João escreve o seu evangelho. Estes sinais eu escrevi, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E crendo, vocês se vejam não mais como quem vocês foram, ou quem as pessoas dizem que vocês são, mas como filhos amados. E que crendo, as relações de vocês sejam transformadas e vocês se tornem mais amáveis, vocês se tornem mais parecidos com Jesus. E que crendo, vocês passem a ter uma relação íntima com Deus, como Pai, não como uma figura distante, mas como Pai. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, eu preciso de novo desse encontro. A minha tentação é olhar para esse discurso e dizer assim: mas eu já criei uma vez, já me converti. E aí eu me lembro que nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 15, o Senhor disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque eu posso crer, mas não permanecer. Senhor Jesus, eu preciso de novo ser imbuído de vida, receber essa vida eterna, essa vida plena, essa vida gostosa. Mas eu sei que essa vida não está fora daqui, ela não está aqui neste lugar físico, mas a vida é o Senhor. E quando eu entendo que o Senhor é Deus, e que o mesmo Deus que deu ordem ao universo, que fez os planetas dançarem nas suas órbitas, o Deus que criou todas as coisas a partir da sua palavra falada, este Deus se encarnou por mim, Ele me amou. Nada mais nesse mundo importa, e só me importa viver para Ti, só me importa olhar nos Teus olhos e me apaixonar vez após vez. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, e que a minha boca cante louvores ao Senhor eternamente, e não será o suficiente te louvar para toda a eternidade, porque o Senhor continuará sendo digno de todo louvor, de toda majestade, porque o Senhor é mais do que um mestre, é mais do que um profeta, é mais do que uma personalidade histórica. O Senhor era o leão da tribo de Judá, Deus vivo encarnado, o Emanuel, Deus conosco. É maravilhoso entender que eu não faço parte de uma religião, mas eu sou filho de Deus. O Senhor me tornou filho. O filho tem lugar permanente na casa, mas o escravo não. O escravo não sabe o dia de amanhã, mas o filho tem lugar permanente. Eu sou filho, não importa o que vai me acontecer amanhã, o meu nome é amado. Ai, que maravilhoso ter esse encontro contigo. Eu oro pelos meus irmãos que ainda não tiveram esse encontro, que ainda não deram esse passo, para que nessa noite eles ouçam a Tua voz. A Tua palavra diz em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Existem ovelhas de Jesus aqui, que estão ouvindo a Sua voz, dizendo: é para você essa palavra, chegou a sua vez, eu morri por você, eu amo você, eu quero transformar a sua identidade, eu quero transformar o seu temperamento, eu quero transformar a sua família, eu quero transformar a sua relação com Deus, eu quero transformar você. Você é meu filho, você é minha filha. Eu sei que pessoas estão aqui ouvindo a Tua voz, e eu oro por elas, para que nessa noite o Seu Espírito Santo as encha de coragem e de ousadia, para que elas declarem a sua fé em Jesus. Todos continuem em oração. Agradeça ao Senhor porque Ele nos traz uma nova vida. Agradeça ao Senhor porque Ele nos traz um sentido da vida, um propósito. Agradeça ao Senhor porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Agradeça ao Senhor porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos.
Agradeça ao Senhor, porque através de Jesus nós podemos nos tornar filhos do Altíssimo, herdeiros de Deus. E nesta noite nós queremos finalizar orando pela sua vida. Você que está aqui nesta noite e no seu coração você quer entregar a sua vida a Jesus. Você reconhece que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida. Não é a religião, não é a igreja, mas é Jesus que nos garante a salvação. É Jesus que nos garante a vida eterna. É Jesus que quer entrar na sua vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Se você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, se você nesta noite quer abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu não quero o Senhor como parte da minha vida, eu quero o Senhor como dono da minha vida. Eu não quero o Senhor só para me abençoar com aquilo que eu preciso. Eu quero o Senhor na minha vida para que o Senhor possa dar a direção que a minha vida precisa. O Senhor será o meu pastor e eu serei a tua ovelha. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te seguir. Se você nunca fez essa oração e nesta noite você quer fazer esta oração de todo o seu coração, eu convido você agora. Feche os teus olhos, coloque uma mão no seu coração e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz para me salvar, para perdoar os meus pecados, para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, e onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E eu quero aproveitar esta oportunidade para entregar a minha vida ao Senhor, reconhecer os meus pecados. Eu peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor me ajude a seguir o teu caminho, a fazer a tua vontade que conduz à vida eterna. Eu abro o meu coração e eu te peço, Senhor, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Eu quero ser do Senhor e que o Senhor seja o meu Deus, o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, sem reservas. Eu te peço, Senhor, me guie no teu caminho que conduz à vida eterna. Amém. Amém. Se você nunca tinha feito esta oração, se você fez esta oração pela primeira vez, levante a sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Se você nunca orou entregando a sua vida para Jesus, e você fez esta oração de todo o seu coração pela primeira vez, levante a sua mão, nós queremos orar para você. Amém. Deus abençoe, amém. Lá do fundo, Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Fez esta oração dizendo: Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou teu. Amém. Eu vi a sua mão levantada. A senhora ali, Deus abençoe. Mais alguém? Há uma festa no céu pela sua vida. Amém, jovem. Deus abençoe. Há uma festa no céu pela sua vida, meu querido, minha querida. Porque quando uma pessoa reconhece a Cristo como Senhor, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, diz: Senhor, não há outro caminho. Neste mundo não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Só o Senhor garante a salvação, a vida eterna. E eu quero seguir ao Senhor. O meu compromisso não é com a igreja, o meu compromisso não é com o líder religioso, o meu compromisso é com Jesus, que deu a sua vida por mim, morreu, ressuscitou e está vivo, e quer me guiar, e quer me acompanhar, e quer me proteger, e quer me mostrar o caminho da identidade, o caminho da salvação, da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que está entregando a sua vida a Jesus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero convidar toda a igreja para se colocar em pé. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por essas pessoas e vamos orar por elas agora. Orar pelas suas vidas, orar pelas suas famílias. Pode vir, meu querido, pode vir, minha querida. Venha, você que levantou a sua mão, venha. Nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus.
és tudo para mim. Jesus é tudo para mim e para você. Só Ele é a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Se você não levantou a sua mão, mas você sente no seu coração de vir aqui à frente dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu ouvi do Senhor desde a minha infância. Eu conheço a história de Jesus desde a infância. Mas esse é o momento que eu quero que Jesus entre na minha história. Amém? O mundo, ele é contado antes e depois de Cristo. Porque Jesus veio para mudar a humanidade. E quando Jesus entra na nossa vida, quando você permite que Jesus entre no seu coração, meu querido, a partir de hoje você pode ter certeza, você vai contar o antes e o depois da sua vida com Jesus. Amém? Estenda sua mão, vamos orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que nós ouvimos nesta noite. Jesus é aquele que nos dá sentido à vida. Jesus é aquele que traz a nossa identidade, a verdadeira identidade, e transforma o nosso caráter, a nossa personalidade, e nos dá um novo nome, uma nova vida, e nos dá uma nova história. Que o Senhor possa estar abençoando estas vidas que levantaram suas mãos ao Senhor, dizendo: Jesus, a minha vida é do Senhor, eu entrego a Ti, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Toma essas vidas em Tuas mãos, abençoe-as, ó Pai, abençoe os seus familiares, abençoe os seus negócios, em tudo que eles colocarem as mãos, que o Senhor possa estar abençoando, aonde eles colocarem as plantas dos pés, que ali o Senhor possa estar com eles, dando a bênção e a vitória, no nome do Senhor Jesus. Ensina-os a continuar ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Ensina-os a sua palavra, que é a verdade que liberta. Ensina-os a agradar o Senhor e seguir o teu caminho, que conduz à vida eterna. Nós abençoamos estas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Quero convidar vocês a sentar um pouquinho. Nós vamos preencher uma ficha. Você vai receber uma revista. Vamos orar mais uma vez com você em nome de Jesus. Amém? A igreja, coloque a mão no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder transformador, regenerador do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, agora e sempre. Amém. Cumprimente seu irmão à esquerda, à direita, dizendo que Deus te deu uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo. Deus abençoe em nome